Olá, é quinta-feira, dia 16 de fevereiro e estamos juntos em mais um assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. E que bom poder contar com o seu carinho e audiência de sempre. Hoje aqui no nosso programa vamos falar sobre insegurança urbana. É quinta-feira e como você que está em casa já sabe, é dia de receita. Hoje vamos aprender a preparar pães de queijo no quadro Receita do Dia com a gastrônoma Luciana Luna. Tem ainda as notícias da internet, oportunidades de emprego, enquete do dia e muito mais. O nosso programa hoje ele está imperdível. E nunca se falou tanto em segurança como nos últimos meses. A falta de segurança está muitas vezes atrelada ao tráfico de drogas, por exemplo, tido como um dos principais responsáveis pela cultura dos assaltos e circulação de porte ilegal de arma de fogo. Aqui no estado de Pernambuco, os números comprovam o aumento da insegurança. No mês de janeiro deste ano, Pernambuco teve 479 homicídios registrados pela Secretaria de Defesa Social, número que equivale a 10,69% do total registrado em 2016 todo. Ainda em janeiro deste ano, 70 assassinatos foram registrados somente no Recife, número que corresponde a 10,63% dos 658 casos de crimes violentos letais intencionais registrados no ano passado na capital pernambucana. Essas estatísticas elas foram divulgadas nesta quarta-feira, ontem, pela SDS. Mas como ficamos em meio a essa crescente estatística? O que podemos fazer para não virar refém do medo? Vamos saber com os nossos convidados de hoje. Estamos recebendo aqui no nosso estúdio o Major Tavares, ele que é coordenador operacional da Diretoria Metropolitana da Polícia Militar de Pernambuco. Também vai reforçar o nosso bate-papo daqui a pouquinho o Coronel Antônio Menezes, ele que é coronel da PM e consultor de segurança pública e privada. Daqui a pouquinho vamos dar início ao nosso bate-papo de hoje, mas antes vamos acompanhar uma reportagem sobre o tema com Jéssica Rebeca. O ano de 2017 começou com um elevado número de violência em vários lugares do estado. Só no mês de janeiro foram registradas 331 ações criminosas em ônibus. O crescimento é notável em comparação com o mês de dezembro do ano passado, quando aconteceram 226 crimes nos coletivos. Quem utiliza o transporte público no Recife não fala em outra coisa. Insegurança, medo e a preocupação com um assalto que pode acontecer a qualquer momento acompanham os passageiros. Inseguro em tudo, em transporte público, na rua, em tudo. Porque segurança a gente não tem mais nenhuma. A gente só tem segurança somente de lá de cima, de Deus e pronto. Complicado ficar em parada e até dentro dos ônibus. Complicado demais, muito perigoso. A falta de segurança está muito grande, né? Então a gente anda com medo, né? Infelizmente. Não é difícil encontrar quem já presenciou ou foi vítima de um assalto. Este comerciante descreve a ação dos bandidos no coletivo em que ele estava. O cara entrou com dois rapazes altos, entrou com a faca assaltando as pessoas. Só não deu tempo de assaltar porque eles desceram o sinal e assaltou todo mundo, né? A maior parte ele tomou, celular, dinheiro, carteira, tomou tudo. Esse cenário de insegurança se repete nos bancos. Agências bancárias de todo o estado têm sido alvo dos bandidos. Só em 2016 foram 346 investidas violentas contra as agências bancárias em todo o estado. De janeiro até o mês de fevereiro, foram cerca de 21 ocorrências. No começo do mês, nossa equipe foi chamada ao bairro de Cosme Damião, em Camaragibe, onde a violência vem causando medo para os moradores. A população não sabe mais o que fazer. Os assaltos acontecem a qualquer hora do dia. Diante da situação, nesta casa os moradores decidiram fazer um apelo inusitado. A placa diz: "Senhor ladrão, por favor não roubar as plantas, obrigado." Nem sempre na frente de casa há segurança. Esta dona de casa foi assaltada junto com vários familiares. Véspera de ano novo, estavam meus familiares de frente de casa, prestes a comemorar o ano novo, vieram dois caras de moto, tomaram o celular do meu cunhado,
das amigas dele, da esposa dele, na porta de casa. Inclusive aqui na parada, aqui nessa parada aqui na frente, sempre tem assalto 5 horas da manhã, 5h30 da manhã. As mulheres vêm esperar ônibus para ir trabalhar e quando chega aqui é assaltada, leva celular, leva dinheiro. Eu, como moro aqui nessa avenida, lá na frente, eu tenho medo até de sair 6, 7 horas da noite, estar ali na frente com os vizinhos. Em nota, a Polícia Militar nos informou que distribui suas viaturas 24 horas por dia em Camaragibe, de forma a atender todos os bairros da cidade de acordo com as demandas. O batalhão responsável pela área disponibiliza os telefones 994885730 e o 3181-3591, nos quais a população pode acionar a presença de viaturas imediatamente. Na semana passada, outro caso de violência chamou a atenção. A ação foi registrada pelas câmeras de segurança desse edifício na rua Jorge de Albuquerque, no bairro do Monteiro, zona norte do Recife. Eram 8h30 da noite. No vídeo é possível ver quando o homem de 73 anos para o veículo preto em frente ao prédio. Imediatamente, 2 homens que vinham logo atrás em outro veículo saem do carro e abordam o idoso. Na ação, a dupla que estava armada age com violência. Observe que um dos suspeitos para o carro que continua em movimento. Na abordagem, eles levaram a carteira do idoso e desistiram de pegar o celular por se tratar de um iPhone, aparelho que possui mecanismo de rastreamento. Os bandidos foram presos um dia após o crime e a polícia reforçou a segurança no local. Pois bem, são cenas, né, que observamos com uma certa frequência, principalmente aqui, a gente mostra aqui na Rede Brasil de Comunicação, no Jornal Estado, são cenas que se repetem aqui na região metropolitana do Recife e como a gente ouviu várias pessoas de vários bairros diferentes falando nessa sensação de insegurança e os números comprovam essa falta de segurança aqui na região metropolitana do Recife. Daqui a pouquinho vamos ouvir os nossos convidados a respeito deste tema, mas antes a gente quer ouvir você que está em casa. Venha participar conosco aqui do nosso programa. Você pode participar, sabe como? Respondendo a nossa enquete. A pergunta de hoje é a seguinte: você se sente inseguro no bairro onde você mora? Liga pra gente, participa. 3424-1977 é a nossa linha interativa, está aberta, disponível para você responder a enquete, também mandar alguma dúvida sobre o tema para os nossos convidados de hoje. Participe também através da internet. Acesse lá a nossa fanpage no facebook.com/assunto do dia. Também o espaço está aberto. Responda a enquete, mande quantas dúvidas você tiver sobre o tema. Daqui a pouquinho, nossos convidados terão o maior prazer em responder a sua dúvida. Participa também através do WhatsApp. O número é o 99418-1206, 99418-1206. Manda aí sua dúvida, daqui a pouquinho ela vai ser repassada para os nossos convidados. E frente à realidade das constantes investidas criminosas contra bancos, residências e ônibus aqui no estado, o governador Paulo Câmara reconheceu na última sexta-feira, dia 10, que a situação não tem sido fácil para quem mora em Pernambuco. Abre aspas, a fala do governador foi a seguinte: o cenário é muito ruim, basta ver o que está acontecendo aí. Pois é, governador, tá ruim e tá bastante difícil para quem mora aqui no estado de Pernambuco. Vamos falar mais sobre este tema, falar mais sobre essa questão da insegurança e também trazer dicas para você que está em casa nos acompanhando. O que é que você pode fazer para ter mais segurança aí na sua residência, ao se deslocar para o trabalho, para a faculdade, para a escola? Vamos ter muitas dicas hoje nesta edição do programa. Primeiro vou dar aqui boas-vindas aos nossos convidados, um prazer recebê-los aqui no nosso estúdio. Major Tavares, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, Valdson. Bom dia a todos que assistem ao programa. Também queria dar as boas-vindas ao Coronel Antônio Menezes. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, Valdson. Coronel Menezes, em relação a essa fala do governador dizendo que a situação é muito ruim, com esse tempo todo de experiência que você tem aqui em relação à segurança, como é que o senhor avalia, né, a situação do estado de Pernambuco em relação à segurança pública? O senhor concorda que a situação está muito ruim? Concordo, sim. O governador está absolutamente correto e eu vejo isso como uma coisa alvissareira, o governador reconhecer isso. Essa é a melhor maneira de tentar corrigir as coisas quando se reconhece que elas estão ruins.
A situação, ela passa por um momento mais difícil ainda por conta do problema que está havendo atualmente com a própria Polícia Militar, o pessoal em operação padrão. Isso, se a gente já tinha índices de criminalidade crescentes, com essa operação, a coisa tende realmente a se agravar. E nunca foi tão necessário o cidadão participar do processo, resguardando-se e adotando cautelas para evitar ser pego pelo delinquente numa rua, numa calçada, etc. Quando a situação está muito ruim, o que é que a Polícia Militar de Pernambuco pode fazer para tentar mudar esse cenário, Major? Bem, Valdo, inicialmente eu concordo com as palavras do Coronel Menezes com relação ao próprio governador reconhecer que a situação do Estado com relação à criminalidade é uma situação difícil. É importante que entenda-se que o governo do Estado, através da Secretaria de Defesa Social e de suas operativas, né, todos estão se esforçando para minimizar esse problema, melhorar os índices, né, reduzir a criminalidade, utilizando as ferramentas que a gente dispõe. Né? São elas o policiamento ostensivo, o policiamento investigativo, as viaturas sendo lançadas de forma racional, a própria tecnologia da informação, né, os aplicativos tecnológicos que a gente tem e dispõe para que a gente consiga reduzir e minimizar os índices. A Polícia Militar, já voltando à sua pergunta, ela trabalha hoje de conformidade com a Secretaria de Defesa Social, analisando os dados estatísticos, e fazendo um lançamento de seu policiamento de forma racional. Então a gente acompanha dia a dia a mancha criminal, onde a mancha está mais proeminente, mais escura, para que a gente possa atuar naquele local, visando minimizar aquele índice da localidade. No início do programa a gente trouxe a informação, essa questão do tráfico de drogas, que também potencializa os crimes, principalmente de assaltos, assassinatos também estão relacionados ali com o tráfico de drogas. Mas quais outros fatores a gente poderia pontuar para entender esse aumento, né, desenfreado da violência aqui no estado de Pernambuco, também no Brasil como um todo? A gente observa também outros estados que estão sofrendo, né, com o aumento da violência. A crise econômica também é um fator que deve ser levado em consideração quando a gente fala em aumento da violência? Mas cientificamente não se prova que pobreza resulta criminalidade, não. Ela pode ser um fator que contribua, mas não é causa obrigatoriamente de aumento de criminalidade. Na verdade, a gente está passando por um problema de grandeza nacional. O crime organizado, ele se articulou de tal maneira, veja o exemplo, por exemplo, da questão bancária. Era muito difícil ver um fuzil sendo utilizado num assalto a banco aqui pelo Nordeste. Hoje em dia, isso era coisa para o Rio de Janeiro, raramente em São Paulo. Hoje em dia, a gente está observando, no dia a dia, qualquer agência bancária, aqui mesmo na região metropolitana, Boa Viagem, outra ali na Agamenon Magalhães, fuzis, submetralhadoras sendo usadas em plenas áreas urbanas, coisa que não se via antes. Ou seja, o crime organizado, ele se articulou de tal maneira, aproveitando-se de determinadas lacunas do poder público na segurança pública, aí ele evoluiu numa velocidade maior ainda e a gente atravessa esse período de muita dificuldade. O crime organizado tem se preparado bastante, né, utilizando até o fuzil aqui na região metropolitana do estado, também no interior do estado a gente vê também uma crescente, né, no número de violência, principalmente arrombamentos a bancos. A Polícia Militar, o armamento da Polícia Militar também está melhorando para combater esse tipo de crime? Como é que a gente pode avaliar os materiais que vocês dispõem hoje para combater o crime aqui no nosso estado? Tem melhorado, Valdo. A gente tem acompanhado o cenário nacional. As polícias militares, elas têm adquirido equipamentos, né, tanto letais como menos letais, né, os não letais, justamente para o combate equilibrado com esse crime organizado. Né? No viés dessa questão de armamento, que o coronel também colocou, vale ressaltar que a política do desarmamento, ela é importante. Né? A gente tem aí feito, existem programas
para o desarmamento voluntário, mas passo a passo a Polícia Militar e os outros órgãos operativos vêm fazendo sua parte no tocante às apreensões. Né? Para a gente deixar bem claro, em 2016 nós tivemos aí uma média de 6.000 armas apreendidas no estado, só no estado de Pernambuco. Esse dado é pernambucano. São quase 6.000 armas de fogo que foram retiradas das mãos aí de meliantes ou de pessoas que portavam a arma ilegalmente. Né? Então, é importante que a gente também entenda que o desarmamento ele vai contribuir na redução da criminalidade. Então, os protocolos com relação a isso, eles estão sendo cumpridos ou estão perto do cumprimento com relação a essas apreensões de armas. Eu gostaria de complementar aqui o que disse o Major. Normalmente a gente ouve as pessoas dizerem por aí, os bandidos estão mais bem armados do que a polícia. Não, isso não é verdade. Os bandidos podem ter, eventualmente, uma ou outra arma moderna, 5, 10, mas a polícia não. Ela tem armamento regular, ela tem linhas de suprimento regular, ela pode adquirir armamento, pode adquirir munição e usa isso ostensivamente, usa isso legalmente, enquanto que o bandido não. Ele faz ataques furtivos, aproveitando-se exatamente. Ali a polícia está pequena, um pequeno grupo, eu vou atacar. É diferente. Aí eles chegam com aquele armamento, fazem aquele estardalhaço, mas mais bem armados do que a polícia não estão. Em relação a essa questão da operação padrão, né, que muita gente, quando liga a televisão, sabe que a Polícia Militar de Pernambuco parte do efetivo está nessa operação padrão. Isso também tem atrapalhado a segurança aqui no nosso estado? Como é que o senhor pode avaliar isso, coronel? Tem e muito, na minha visão. Porque uma coisa é você estar motivado, o elemento de segurança pública está motivado a cumprir o seu dever, e outra coisa é ele estar desmotivado. Se ele está desmotivado, ainda que vá para a rua, ele pode estar vendo um fato ocorrer ali ao lado dele e virar a cara aqui para o outro lado. Então aquele fato vai ocorrer, mesmo ele estando presente ou nas proximidades do local da ocorrência. Então isso tem uma influência muito forte. É preciso que o policial militar que está no front, na rua, no combate à criminalidade, esteja contente e satisfeito, esteja satisfeito com a forma que estão lhe tratando. Se ele não tiver assim, as coisas vão continuar ruins. Walter, eu em parte concordo com o coronel, eu entendo dessa questão da motivação, do estímulo que o policial militar que está lá na frente de batalha precisa estar estimulado para combater a criminalidade. A questão da operação padrão, diga-se de passagem, a Polícia Militar ela não está enfrentando um movimento de greve. Isso aí já é pacificado. O serviço ordinário, que é o que a gente chama que é o serviço obrigatório, a carga horária está sendo cumprida. Os policiais militares estão trabalhando em seus postos, sejam eles policiamento na modalidade a pé, no motorizado e nas demais que a gente já tem. O que aconteceu de dezembro para cá é que o programa de jornada extra de segurança, que é um programa em que o policial militar ele é voluntário para prestar esse serviço e recebe uma remuneração à parte, esse programa ele não está tendo adesão, né? Então a adesão ela caiu. Nossa adesão para esse programa era muito boa. Então realmente há um impacto no nosso esforço operacional do dia a dia. Houve uma redução com relação à adesão ao programa de jornada extra. A jornada ordinária do policial está sendo cumprida. Obviamente, a gente entende que nós como gestores, como oficiais, nós precisamos manter a tropa estimulada, ela precisa sentir confiança nos oficiais, ela precisa estar estimulada a ir para a rua e realmente combater o crime, buscar, ir atrás da ocorrência, investigar. Ela, como o coronel próprio falou, a gente vê uma ocorrência nas proximidades, o policial militar tem que ter a proatividade para combater aquele crime que aconteceu ali 1 ou 2 ruas após onde ele era o posto de segurança dele. E aí, realmente, esse estímulo faz com que o policial preste um serviço de melhor qualidade. Tá? Então, essa questão da operação padrão é com relação ao serviço de jornada extra.
Agora a gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Hoje no programa estamos falando sobre insegurança urbana. Isso mesmo, e agora vamos acompanhar juntos as notícias da internet sobre este tema. Quem vai trazer as informações a partir de agora é a Tânia Silva. Olá, Tânia. Oi, Valdson, ótima quinta-feira para você e para vocês que nos acompanham. A notícia de hoje está no site da Folha de Pernambuco. Cerca de 30% dos municípios sofreram ataques a bancos em Pernambuco em 2016, diz sindicato. Os dados são do Sindicato dos Bancários e mostraram que um total de 346 ações criminosas aconteceram durante o ano passado. Mais da metade das cidades do agreste de Pernambuco foram atingidas. O levantamento também apontou 250 arrombamentos ou explosões em caixas eletrônicos, agências bancárias e dos Correios. Foram contabilizados 34 assaltos à mão armada e 36 investidas contra casas lotéricas. Para a Suzineide Rodrigues, presidente do sindicato, os números mostram uma falta de comprometimento do poder público com a segurança da população. Agora a gente vai ao estúdio para saber mais sobre esse assunto. O Valdson, é com você. Ok, Tânia Silva, muito obrigado por essas informações. Eu vou repassar aqui a pergunta para o Coronel Antônio Menezes, que está aqui nos ajudando a entender mais sobre esta temática. Mais de 300 ações contra bancos aqui no nosso estado. É um número alarmante também, é um número significativo, e a presidente do Sindicato dos Bancários falou dessa vista grossa, né, que o poder público está dando em relação a este assunto. O senhor concorda que o governo está fazendo essa vista grossa, não está dando assistência que merecia? Mais de 300 ações só no ano passado? Não, eu não concordo que o governo esteja fazendo vista grossa. Aliás, há um esforço da parte do governo, através de suas instituições policiais, no sentido de conter isso. Acontece há muito tempo, às vezes, eu já falei aqui desse programa, nós temos um problema de modelo de polícia. O nosso modelo de polícia, ele é reativo, ele age depois que o fato aconteceu. A gente está caminhando, já faz alguns anos, para uma polícia que se louva em informações, como disse o Major, que o policiamento é lançado de acordo com os dados estatísticos coletados pela Secretaria. Bom, veja, por exemplo, o que é que significa um boletim de ocorrência levado a um cidadão que foi assaltado? Nada, ele queria mesmo era não ser assaltado. Os bancos estão acontecendo, em sua maioria, nas cidades do interior, cujo destacamento policial é desse tamanho. 2, 3 policiais militares, e o governo não tem condições de colocar um batalhão em cada lugar. É evidentemente que, mais do que nunca, é preciso desenvolver um trabalho de inteligência e articulação das forças policiais lançadas já no terreno atualmente, para que estas consigam se antecipar a essas ações e agirem com muita dureza. Muita dureza que eu falo é não ter complacência com esses bandidos. Na hora, e a Polícia Militar sabe fazer. Se o governador disser é para fazer, pode ficar certo, a Polícia Militar sabe fazer. Sabe fazer e tem efetivo suficiente para fazer? Tem efetivo e tem armamento. Valdson, a polícia ela tem tentado equilibrar seus quadros. Recentemente nós recebemos 1.500 candidatos que estão fazendo curso de formação. Né, devem se formar nos próximos 2 meses ou 3 meses, estarão prontos para se inserirem à tropa. E essa visão é de recompletamento de quadros. Né? Como o próprio coronel falou, o serviço de inteligência no combate a essa questão de crimes contra estabelecimentos bancários é importantíssimo. A inteligência ela vai fazer com que a gente se antecipe aos fatos, a gente obtenha informação e a gente possa realmente, antes de acontecer, já fazer a prevenção daquilo. Né? É um crime voltado aos bancos totalmente organizado, e a gente precisa também tratá-lo como tal. Né? Se a gente tratá-lo como tal, a gente vai conseguir combater também como tal. Eu vi a fala do secretário Gioia recentemente, ele levantando um ponto que eu acho fundamental.
Os bancos precisam se inserir no processo de combate a esse tipo de delito. E os bancos podem fazer muita coisa com tecnologia. Só para você ter uma ideia, eu só vou conseguir roubar uma coisa se eu não tiver dificuldade nenhuma de chegar ali e botar o explosivo, etc, etc. Mas se eu criar dificuldades, como por exemplo, eu vou citar aqui um exemplo que poderia servir de base. Há carros fortes, por exemplo, que são dotados de alguns sistemas que, se o bandido, mesmo que vença a guarnição que está no carro forte, ela não consegue levar o dinheiro. Então ele se sente desestimulado em atacar esse carro forte. Por que os bancos não pensam nisso? Quanto maior a dificuldade... Pois é, você retardando o tempo da ação do bandido, ele vai embora porque ele sabe que a polícia vai chegar. É importante que os bancos, eles também participem desse contexto, eles investindo em tecnologia para justamente obstacular a ação do meliante. Esperar só a polícia não vai. Exatamente. Então é uma parceria, tem que haver a parceria com o público e o privado. A agência de banco ela precisa estar bem estruturada e obstaculando a ação do bandido. A gente também entra como parceiro no combate ao criminoso, mas ele precisa também sentir que tem dificuldade para que ele se sinta desestimulado a cometer aquela ação delituosa. Cito um exemplo daqui, sem citar o nome, mas há uma casa de câmbio aqui em Pernambuco, aqui em Recife, que já sofreram 6 assaltos, cada um maior do que outro. Aí me chamaram lá, eu fui, dei assessoria, fui pela empresa a qual eu pertencia. A gente montou exatamente sistemas desse tipo e, para vocês terem uma ideia de como o próprio pessoal da agência lá se sentia seguro, aí eu cheguei lá, fui fazer a visita para a gente colocar o sistema em funcionamento. E perguntei à mocinha que estava por trás de uma bateria de caixa, com vidros blindados. Minha filha, como é que você está se sentindo aí? Disse, olha, coronel, eu estou doida que eles venham para eu perguntar. Não tem uma arminha melhor não para... Quer dizer, veja, e nunca mais essa agência foi assaltada. Então os bancos podem fazer muita coisa. Os bancos podem fazer muita coisa. Agora, voltando para a realidade da região metropolitana do Recife, né? Em relação a essa questão de assaltos a ônibus, que a gente vê cada dia mais frequente, o Sindicato dos Rodoviários divulga um número, a SDS também divulga outro número. A contabilização não bate, né? Ali, o Sindicato dos Rodoviários divulgou ontem, né? Mais de 500 assaltos só do começo do ano até agora. Como é que a gente analisa essa questão do aumento do assalto a ônibus? Por que está aumentando cada vez mais? Está mais fácil também de assaltar esses ônibus? As pessoas estão também, entre aspas, favorecendo, então, facilitando esses crimes que estão crescentes também aqui na região metropolitana do Recife? Como é que a gente entende esse aumento? Eu diria que há muitos fatores que contribuem para isso. Um deles é que as pessoas facilitam demais. As pessoas facilitam aquilo que a gente já discutiu, carregam telefones à mostra, conduzem dinheiro sem necessidade a mais do que vão precisar. Além do mais, a gente tem uma frota de ônibus numerosa, grande demais. A polícia, ainda que quisesse, não tinha como cobrir tudo isso, porque o bandido ele sai migrando de uma atividade para outra. A polícia aperta aqui no assalto a banco, ele corre e vai assaltar ônibus, e assim noutras atividades. Esse é um processo que ainda vai levar um certo tempo, até que a polícia consiga, ao atacar determinadas áreas que são chaves, chegar ao ônibus também e reduzir. Mas também no ônibus carece da empresa proprietária do ônibus adotar certas medidas de contenção para auxiliar o trabalho da polícia. Na verdade, esse assunto tem sido está muito exposto, né, que é o furto, o assalto ao coletivo. A Polícia Militar, ela vem desenvolvendo uma operação chamada Operação Transporte Seguro, que visa minimizar esses crimes. A Secretaria de Defesa Social ontem fez uma reunião convocando Polícia Civil, Polícia Militar, o próprio pessoal do CIODES, que é o Centro Integrado de Operações de Defesa Social, justamente para a gente montar uma estratégia para reduzir esses números. Há um desentendimento de números, né? Nós vamos pelo número oficial da SDS, e ontem, nessa discussão da própria reunião com o secretário executivo de Defesa Social,
né, foram montadas estratégias para a gente diminuir esse número. A Operação Transporte Seguro, que é realizada pela Polícia Militar, atua naqueles principais locais que já foram levantados estatisticamente pela a parte de estatística da Secretaria de Defesa Social como sendo os pontos mais críticos. E a gente já vê nesses locais uma diminuição. Naqueles locais onde a gente via um número maior de assalto coletivo, hoje reduziu pela ação da Polícia Militar, fazendo os bloqueios, as abordagens a ônibus, né, justamente fazendo prisões. Nos últimos 25 dias foram realizadas aí no mínimo 8 prisões de elementos ligados a assalto a ônibus, alguns deles menores de idade. Foram apreendidas armas de fogo, armas brancas e drogas nessas abordagens a ônibus. Então, realmente, o número, a gente não percebe a diminuição ainda porque é muito cedo. A gente não vai, da noite para o dia, conseguir mostrar uma redução muito expressiva. Mas a continuidade dessa operação e a continuidade dessas ações vai fazer com que o número caia. Mais na frente a gente vai avaliar e verificar que diminuiu. Além de tudo isso, a Secretaria de Defesa Social está conclamando as empresas, né, da parte rodoviária para investirmos juntos em tecnologia, justamente para fazer um complemento à parte operacional. A gente vê, né, as empresas, elas sempre divulgam. A bilhetagem eletrônica foi uma maneira que elas acharam que iriam reduzir ainda mais o número de assaltos a ônibus. Não reduziu. Mas aí não tem a circulação do dinheiro, o cobrador, às vezes quando rouba, uma quantia 100, 200 reais no máximo, né, porque diminuiu a circulação de dinheiro. Mas em contrapartida, o trabalhador que está ali no transporte público, ele ficou mais vulnerável. O bandido já chega e vai logo na carteira ou no celular, que o número, né, que a gente obteve ontem, a SDS divulgou, em relação a roubos e furtos de celulares aqui no estado, esse número cresceu 47%, comparando os dados, né, desse mesmo período, de 2017 com 2016. Foi um aumento significativo, 47%. O que é que pode se fazer, além de investir em tecnologia, né? Porque tirou ali a circulação maior de dinheiro na intenção de diminuir o número de assaltos, mas não tem acontecido isso. O trabalhador está mais vulnerável, porque o bandido chega e já vai no celular, nos pertences ali do passageiro. Vocês divulgaram uma notícia muitíssimo interessante daquele assalto ocorrido àquele cidadão que entrava no prédio com o carro. Que o bandido não quis levar o iPhone dele, porque o iPhone tem rastreador. Veja que coisa. O próprio bandido está ligado nas informações de natureza tecnológica. Aquilo que eu venho dizendo aqui, já repeti várias vezes, o cidadão tem que contribuir, não pode esperar só pela polícia, porque se ele se expõe mais, ele é atacado mais. Na medida em que ele reduz sua exposição ao risco, reduz também a possibilidade de ele ser atacado. Nos ônibus é um fenômeno novo, porque, veja, reduziu-se o assalto ao coletivo a partir da bilhetagem eletrônica. Mas aí o que é que o bandido fez? Ele teve a criatividade. Não, mas lá tem o passageiro. Nós vamos pegar do passageiro, que está sendo uma situação difícil de ser resolvida, porque é um fato novo e que as soluções já estão sendo estudadas, como disse o Major. Mas certamente, com o auxílio das empresas em colocação de novas tecnologias, vai ser possível controlar isso muito em breve. Tenho certeza disso. Como é possível, né, usar a tecnologia a favor? As imagens das câmeras seriam utilizadas ali para investigar? Investigar. Já estão sendo usadas como imagem. A Polícia Civil já tem feito algumas prisões de elementos que praticaram assaltos a coletivos, já com base em imagens. Mas estamos solicitando às empresas que as imagens elas sejam melhores, a resolução seja melhor, para que a gente possa identificar qualquer pessoa que esteja dentro do coletivo, né, que sejam instaladas um maior número de câmeras em cada coletivo, né? Estamos aí solicitando a instalação de 4 câmeras, ao invés de 2. Em cada coletivo, em cada coletivo. Né? Isso está sendo discutido, estudado. Mais uma vez eu digo, não é num piscar de olhos que a frota vai estar totalmente equipada, mas a gente precisa bater o pontapé, a gente precisa conclamar que a empresa invista nesse tipo de tecnologia justamente para que o serviço seja melhor prestado
ao usuário do sistema. A gente sabe que o usuário é quem agora está sendo a maior vítima. O dinheiro saiu de circulação dentro do coletivo por causa da bilhetagem eletrônica, mas ficou o usuário que está com seu celular, que está com sua carteira, porta-cédula, está com seus pertences ali. Então, por isso que a gente tem fortalecido as abordagens à ônibus, a gente conseguiu alguma coisa positiva nos últimos dias com essas prisões que foram realizadas e acompanhando essa linha, a Polícia Civil vem investigando e aí parte aí do apoio das imagens, parte da prisão de um elemento que leva a outros elementos e aí a gente vai fechando o cerco contra esses criminosos aí que estão praticando os assaltos. Eu vi uma ideia muitíssimo interessante, até uma ideia de WhatsApp, muito interessante. E aqui eu vou explicar porque isso produziria um efeito positivo. Por que não colocar no ônibus um botão que pudesse ser acionado e que aparecesse lá onde tem o destino do ônibus? Este ônibus está sendo assaltado, para mostrar às pessoas que estão fora que aquele ônibus está sendo assaltado. Eu digo melhor, por que não se colocarem botões de pânico espalhados por dentro do ônibus, acessíveis aos passageiros, ao motorista, ao cobrador, e que disparassem, além desse aviso, sirenes do tipo polícia que pudessem fazer o ônibus se tornar visível e audível por onde passasse? Mas será que não teríamos mais vítimas de homicídio? Latrocínio, roubo seguido de morte? É possível até que um bandido ou outro se desesperasse, mas ora, bandido não gosta de barulho de sirene nem de luz. Ele não gosta. Se tiver isso, a tendência dele é correr. Walter, nessa linha até que o Coronel Menezes citou, a Secretaria de Defesa Social está trazendo uma expertise aí de um outro estado. Nós vamos aguardar novidades, né, justamente numa ferramenta tecnológica. Não é nessa total linha que o Coronel Menezes está falando, né, mas é uma coisa que a gente pode contar que vai ser um avanço para o combate a essa criminalidade. Nessa linha virtual, para que realmente a gente possa ter, inclusive, uma ferramenta que vai estar à disposição do usuário. Obviamente, esse usuário precisa também se comprometer a usar essa ferramenta tecnológica de forma racional e de forma séria, né? Mas vamos esperar os próximos dias para a gente verificar aí a implantação de um sistema de tecnologia que vai ajudar a diminuir os índices, tá? Uma boa notícia, né? Terminei forçando o Major a revelar um segredo. A adiantar uma coisa boa para a nossa sociedade, né? Vamos aguardar os próximos dias realmente para a gente conseguir. Eu acho que vai chegar coisa por aí importante. Assim. Tecnologia. Tem que chegar, né? Tem que ser usada a tecnologia a favor do combate à criminalidade. Os criminosos também utilizam a tecnologia, né? Claro. Eu vou pedir licença aqui mais uma vez aos nossos convidados. A gente vai agora a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Hoje no programa estamos falando sobre a insegurança e os resultados decrescentes ali do Pacto pela Vida aqui em Pernambuco motivaram uma reunião com 13 prefeitos de cidades aqui da região metropolitana do Recife na tarde desta última segunda-feira, né, com o governador do estado, Paulo Câmara. O encontro ele teve como objetivo, né, buscar ali através de parcerias com os municípios alternativas para conter os números da violência aqui no estado de Pernambuco. Vamos falar um pouquinho do Pacto pela Vida, da importância, né, de reunir, porque pela Constituição é dever do Estado garantir a segurança à população. Coronel, em relação a essa questão do prefeito, do governador juntar os prefeitos da região metropolitana do Recife, essa parceria tem que existir mesmo na prática ou as prefeituras devem só esperar do governo do estado e os resultados também só do Pacto pela Vida? Não, é muito importante que o pacto envolva também as prefeituras, porque elas têm suas guardas municipais, elas podem dar uma contribuição naquela parte dos serviços que cada prefeitura executa e estão, de certa maneira, também prevenindo a criminalidade. No momento que se acertam posturas, quais são as posturas que as guardas vão adotar, então isso é muito importante. E o Pacto pela Vida, eu vou dar aqui uma ideia de como eu acho importante.
O que era o Pacto pela Vida? Um acerto que foi feito, e isso envolvia as polícias, bombeiro, etc., e cada comandante de unidade da Polícia Militar, que tem uma área territorial pela qual ele é responsável, se obrigou a partir daí a cumprir uma meta. A meta X, você pode ter aqui até tantos homicídios, até tantos crimes contra o patrimônio, até... Então, essas metas eram cobradas nas reuniões do Pacto pela Vida. Eu concordo com isso porque eu não posso aceitar a ideia de que um tenente-coronel, um major, que é comandante de uma unidade, chega um cidadão da comunidade e diz, olha, está havendo muito assalto na minha rua, e ele dizer, não, mas olha, nós estamos fazendo ronda lá e vamos fazer ronda, etc. Não, ele é o responsável pela segurança naquela área territorial. Então, com relação a isso, o Pacto pela Vida tem tudo para ser um modelo que deveria continuar existindo, porque esse pacto significa esse acordo da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Bombeiro, com a população. Não é nem com o governo, é com a população. Cada comandante de unidade, cada oficial, cada praça deve se empenhar para que isso dê certo, porque isso resulta num conceito positivo ou negativo para essas instituições, se eles falharem ou ficarem aprovados perante a população. Então, o Pacto pela Vida, eu acho que ele deve continuar existindo. Se deve ser modificado, é algo para ser pensado pelas corporações, pelas instituições, pelo governo. Talvez ele não deva funcionar mais com o modelo da implantação, talvez devesse se adequar ao que existe atualmente. Agora, é preciso também, uma coisa que ao longo do tempo, já faz algum tempo inclusive, o comando da Polícia Militar, o comando do Bombeiro, passem a ter novamente a autoridade de fazer as coisas. Foram tiradas autoridades, competências do comando da polícia, embora eu veja nesse secretário que está aí, o Gioia, ele é um rapaz muito competente, ele demonstra, ele sabe falar, ele conhece a atividade de polícia, ele conhece sim, mas ele precisa, naturalmente, levar em consideração que quem comanda a tropa é o comandante que está lá, é o coronel que está lá, é o tenente-coronel que está lá. Ora, chegou num ponto que o coronel comandante da polícia não podia transferir um soldado. Isso é um absurdo. Não tem cabimento um negócio dele. Comandante da polícia sempre foi, ainda ontem eu ouvi uma entrevista do Roberto Magalhães, foi na época dele que se criou a figura do secretário de Estado, comandante da Polícia Militar. Mas, com o tempo, tiraram essa prerrogativa do comandante da Polícia Militar, do comandante do Bombeiro, etc., e tiraram orçamento. O orçamento hoje em dia é todo na Secretaria da Defesa Social. Reduzido. Ainda tem que dizer isso de passagem. O Pacto pela Vida, como o coronel afirmou aqui, é um modelo muito bom para que a gente possa aproximar a comunidade, né, das autoridades constituídas. O Pacto pela Vida, diga-se de passagem, ele é formado por elementos, por atores, protagonistas de várias áreas, né? Desde a segurança pública, passando pela área social, a área da educação, a presença do Estado, né, do público, do poder público naquelas comunidades, para que a gente realmente possa levar um serviço de qualidade para as pessoas. Nós temos aí exemplos, né, como as ações do governo presente, junto às comunidades, e eles estão inseridos dentro do Pacto pela Vida. Digamos assim, a participação dos municípios, das prefeituras, dos prefeitos, é de suma importância nesse processo, né? Você está afirmando aí dessa reunião que houve recentemente, envolvendo os prefeitos da capital e região metropolitana, juntamente com o governo do estado, justamente para se discutir o assunto de segurança pública, para a gente poder realmente agregar esforços, juntar ações, pensar juntos e fazer essa mudança que é tão importante em todas as frentes. O Pacto pela Vida, ele passa por mudanças, é mutável naturalmente, nada é inflexível, né? Tudo deve ser adequado com a situação atual. O pacto começou num formato, ele vai sofrer uma mutação
porque ele está acompanhando também a mudança das ações do dia a dia. Tavares falou muito bem, e eu estava aqui prestando atenção ao que ele discorreu. Essa nova visão, o Pacto pela Vida, não é senão uma das formas que o Estado encontrou de colocar suas ações, suas políticas públicas no campo da defesa social, que até hoje muito pouca gente entende o que é defesa social. Defesa social é exatamente a atuação do Estado em duas vertentes principais. A vertente da segurança pública, que é uma ação protetiva, e a vertente da promoção do cidadão. Então, ele desenvolve ações aqui, porque você não pode querer combater a criminalidade apenas com polícia, mas com ações sociais também, que estão lá atrás nas causas originárias do crime. Então, é por isso que há essa ação, e o Pacto pela Vida, hoje, quando traz os prefeitos, as prefeituras, é uma perna da defesa social, a integração de meios, de atores. É isso que está ocorrendo. Que ações sociais a gente poderia exemplificar para quem está em casa compreender melhor? Acredito que vocês devem se lembrar quando o Beltrame foi secretário de Segurança do Rio de Janeiro, e que chegou num momento que ele começou a reclamar do governo do estado do Rio de Janeiro, que estava deixando ele somente com aquelas ações de segurança pública, e não foi para colocar o esgoto, não foi para colocar a luz, não foi para colocar o hospital, não foi para colocar isso, aquilo outro, que pertence a outras áreas de governo, mas que tornam a população mais satisfeita e menos suscetível à prática da criminalidade. Perfeitamente. São ações como essas que fazem com que o Estado ele se legitime naquela localidade e as pessoas de bem que ali residem passem a observar o poder público como uma parte do dia a dia dele. Ações como, por exemplo, a conciliação nesses locais. O governo hoje tem um programa dentro das ações do governo presente, é a conciliação entre pessoas, para evitar aquele crime de proximidade. Às vezes uma questão de vizinho, uma discussão, um som alto, que pode ser resolvido numa conciliação dessa, por exemplo, do governo presente, que vai evitar que daquilo ali se parta para uma coisa maior, podendo chegar até a um crime violento, letal, intencional, que é o CVLI, que a gente chama hoje, que é o homicídio. Então são essas ações que vão complementar as ações das polícias, tanto na parte de ostensiva como investigativa. Então, tudo funcionando bem, a gente consegue realmente reduzir aquele índice e alcançar a meta que o coronel falou aqui, que cada um tem, né? Polícia Civil tem meta, Polícia Militar tem meta, Corpo de Bombeiros tem metas a baterem. Essas metas são mensais? Essas metas elas são discutidas no ano anterior ao final, e nós chegamos a uma meta anual dos protocolos, dos índices, e eles são realmente divididos mensalmente, e cada um dentro da sua área tem conhecimento e precisa realmente envidar esforços e agir de forma para alcançar a meta. A gente falou até agora, né, tocou muito nessa questão do papel do poder público em relação a garantir a segurança da sociedade como um todo. Mas o que é que a sociedade poderia fazer também para evitar ser vítima da violência aqui no nosso estado? Que dicas assim, práticas a gente poderia repassar para quem está em casa, que algumas medidas simples que elas podem adotar para evitar ficar tão vulnerável à violência? É importante também a gente passar essas orientações. É importante. Observe que os crimes mais comuns que a gente observa e que tem uma divulgação muito grande são os crimes contra o patrimônio, é o assalto, é o furto, quer dizer, esses. E na maioria das vezes, como você mostrou um dado aqui, que houve um aumento grande de 40% no furto de celulares, roubo de celulares, roubo e furtos. Mas eu estava ouvindo essa notícia também a nível nacional, houve um acréscimo nacional também. 50% a nível nacional. Então veja,
Isso é uma coisa quase que proporcional. Você vê as pessoas, inclusive, levando na galhofa, na brincadeira. Ah, e nem liga, aí bota o telefone. Mas já tinha uma outra que estava agarrada com o telefone, o repórter chegou e perguntou, mas por que é que você está segurando? Não, para o bandido não chegar, não pegar e não levar. Ora, te encosta num lugar, se tocou o telefone ou tu precisas dar um telefonema urgente, entra numa loja, entra num lugar e fica num lugar amparado, que o cara não possa te dar o bote e pegar teu telefone. Para que levar um monte de cartão de crédito para a rua se vai usar um? Possivelmente um. Para que levar um monte de dinheiro se você saiu para comprar uma bateria, uma pilha, aí leva um calhamaço de papel? A exposição ao risco é exatamente que dá o tamanho do prejuízo. Se você está com 100, perde 100. Se está com 200, perde 200. Em transporte de valores, e eu cito sempre esse exemplo, aquele homem que desce com o malote, ali existe uma regra que diz, você só pode descer com até tantos R$1.000. Aí o que é que a gente utilizava? A teoria do fracionamento do risco. Peraí, você não vai descer com 300, não. Você vai descer primeiro com 100, depois volta, apanha mais 100, depois volta, apanha mais 100. Porque se for atacado, só perde 100. Essa é a regra. A população tem que contribuir e começar a se autopreservar, adotando cautelas, porque é dever do Estado, mas é responsabilidade de todos. Está lá no Conceito de Segurança Pública. A comunidade ela é fundamental nessa questão. Nós estamos aí passando por situações que a gente verifica onde a pessoa poderia ter evitado aquela ação. É verdade. Estamos aí há poucos dias do período momesco, né, que é tão tradicional aqui no nosso estado, né, e as pessoas precisam se conscientizar de que não adianta ir para a rua com 2 ou 3 celulares, um relógio valioso, com joia. Por quê? Porque ela vai ali, ela vai brincar, ela vai se divertir, ela precisa ali ir com o mínimo possível. O celular é importante porque vai se comunicar, mas bem guardado, num bolso mais profundo, mais cavado, para que o celular não fique à mostra. Na hora que ela vai atender, ela procure um lugar que realmente seja mais seguro. Evitar itinerários sem iluminação, procurar aquele local onde as pessoas circulam com mais frequência, onde a gente vai encontrar mais policiamento, onde as pessoas estão indo e vindo. Né? Evitar, ela precisa ter esse desprendimento de realmente, antes de sair, ou no momento em que ela se depara com a situação, de fazer um passo a passo do que é melhor para ela não ser pega de surpresa. Né? Evitar coisas valiosas sem necessidade. No dia a dia também a gente vê muito crime de oportunidade, principalmente no transporte público, né? Tá aquele aglomerado de pessoas, às vezes algumas pessoas vacilam, né? Colocam o celular numa bolsa, colocam a mochila para trás, não toma cuidado, quando vai perceber, só quando chega em casa que alguém abriu e levou esse pertence valioso. Vamos reforçar em relação a essa questão do furto também, que existe e é muito frequente aqui, seja em metrô ou em ônibus também. Olha, eu digo, Valdson, que o cidadão, ele precisa realmente tomar esses cuidados. O celular, que hoje é um bem, ele é útil, a gente precisa estar com o celular, mas ele tem valor. Né? Então, é um ponto a se cuidar. Usar naquele bolso da frente, se está com uma bolsa ou uma mochila, sendo homem ou mulher, estar na parte da frente onde ele possa estar vendo sua bolsa. Evitar colocar o celular num bolso muito curto, onde você vê uma parte do celular está no bolso e a outra está aparente para qualquer um. Isso até pode cair. Ou uma pessoa com simples movimento, ela pode puxar o celular do bolso, você não vai sentir. Né? O dinheiro sempre também nos bolsos da frente, pouca quantidade. A quantidade que você vai precisar é aquele que você deve portar. Né? Se você está usando uma joia mais valiosa, tomar o cuidado, a máquina fotográfica. Né? São dicas que a gente precisa dar para que a pessoa consiga realmente despertar para isso. Aquela imagem que a gente viu no começo do programa, do assalto, aquele cidadão que estava chegando com seu veículo, aqueles 2 elementos foram presos. Né? E é um cuidado ao chegar em casa, né? Dependendo do horário, a gente tentar fazer né? Ao invés de já entrar no portão da casa ou do edifício, dar uma volta, ir até o final da rua, né? Tentar se comunicar com o porteiro. Hoje a gente sabe que condomínios estão fazendo esse tipo de contato entre o morador e o porteiro
São coisas que a gente precisa alertar para que todo mundo possa reduzir essa possibilidade. E eu vou reiterar algo que eu sempre ensino às pessoas quando faço palestras de segurança. Se houver arma na mão de um bandido qualquer, não reaja. O tempo não permite, por mais treinado que você seja, não vai haver tempo. O bem que está em jogo é sua vida, e sua vida não tem prateleira de supermercado para vender, não. Não reaja. Ok, orientação muito importante. Outra questão também que o Major falou em relação àquele assalto que a gente acompanhou no começo do programa, viu ali naquelas imagens, não foi o caso do cidadão, ele não ficou parado ali dentro do carro, às vezes, mas tem muita gente que ao estacionar ainda passa um tempo dentro do carro, vai procurar os pertences, terminam a ligação, isso também aumenta mais, né, a vulnerabilidade, o bandido vai enxergar ali como uma potencial vítima. Com certeza. Esse alerta que a pessoa deve estar, esse sentimento de alerta é importante para todo mundo, não é porque a gente hoje está vivendo uma situação difícil, não é isso. É porque quanto mais a gente fica alerta, menos surpresa a gente passa. Se a gente para o carro na frente de casa, ainda vai terminar uma ligação, passar uma mensagem no WhatsApp, né, ou coletar alguma coisa que está dentro do carro, você está dando realmente oportunidade para o bandido agir. Se você já está indo para casa, se você já está tudo organizado para entrar e já desembarcar e aí adentrar a sua residência, você minimiza esse tempo, né, essa oportunidade. Né? Não é só aí, é em todas as nossas ações. Eu gostaria de puxar aqui um mote que é muito interessante, que é o da divulgação de notícias. Antigamente, o Major sabe disso, a gente tinha, quando fazia a estatística policial, um número que a gente chamava de número negro da criminalidade. Era aquele número que não aparecia, porque as pessoas não prestavam queixa, não faziam boletim de ocorrência, a polícia não tomava conhecimento. Portanto, era um número que vivia escondido. Mas com o advento do telefone com câmera, o Brasil é o país que mais tem telefone no mundo em termos proporcionais, nós passamos a ter pelo menos 100 milhões de repórteres nas ruas, sem falar nas câmeras do sistema de CFTV, dos condomínios, dos bancos, das ruas, das casas, e que estão filmando o tempo todo as coisas que estão ocorrendo. Então, a divulgação é imediata, é online, pelo WhatsApp, por MSN, e isso aumenta a sensação de insegurança. Mas eu queria pedir às pessoas para não divulgarem fatos que lhes chegam pelo WhatsApp, sem terem certeza de que aquilo aconteceu. Eu recebi esta semana, poxa vida, a gente tendo o problema do Espírito Santo, com o exército, com tudo lá, aí chegou a tropa do exército rendida, os fuzis no chão, pistola. Eu disse, não é possível, o mundo se acabou. O pessoal divulgando isso. Eu peguei aquilo, mandei para um colega do Exército da Inteligência, ele me devolveu dizendo que aquilo era do ano de 2014, uma coisa assim, um fato que tinha ocorrido com uns índios. Um negócio completamente diferente, fora de tempo. Mas veja, aquilo transmitiu, a primeira impressão que me transmitiu e que transmitiu para as pessoas, inclusive oficiais da polícia passaram para mim, disseram, rapaz, se ocorreu isso, o mundo está se acabando. Então não transmitam, verifiquem se esses fatos são verdadeiros para ajudar a população, porque senão vocês estarão aumentando o sentimento de insegurança. Eu conclamo a todos que realmente procurem os órgãos oficiais. Exatamente. E se baseiem nos dados oficiais que são divulgados. Os dados não são maquiados, eles são verdadeiros. Agora, essa questão que o coronel levantou é importantíssima. Uma coisa que a gente também pede é que as pessoas que passam por alguma situação de furto, de roubo, que sigam a uma delegacia, pode ser a delegacia virtual, para registrar o fato. Aquelas informações que a gente obtém no banco de dados estatísticos partem dessas informações repassadas pelo usuário. Então a gente vai atuar com base nos dados estatísticos aonde foram registrados aqueles casos. Então é importante que todos os casos sejam registrados em órgãos oficiais, tá? Para que a gente possa realmente, com base naqueles dados estatísticos, melhorar a ação da polícia nas áreas.
Vou pedir licença aqui mais uma vez aos nossos convidados. Você que está em casa, tem alguma dúvida, quer participar do nosso programa, manda pra gente sua participação através do nosso WhatsApp, que é o 994 18 1206, 994 18 1206. A gente agora vai a um rápido intervalo e até já. Estamos de volta com mais assunto do dia e agora vamos direto aprender a preparar pães de queijo. Quem vai nos ensinar é a gastrônoma Luciana Luna. Acompanhe! Olá! No Receita do dia de hoje nós vamos aprender um prato bem característico da culinária mineira, o famoso e delicioso pão de queijo. Então, vamos começar? Para a receita de hoje nós vamos precisar de 200 ml de óleo, 200 ml de leite, 200 ml de água, 1 colher de sopa de margarina, 1 kg de polvilho azedo, sal a gosto, 7 ovos, 650 gramas de queijo coalho e 350 gramas de mussarela. Nós vamos começar a receita de hoje colocando numa panela a água, o leite, a margarina e o óleo para ferver. O leite já ferveu, agora num bol nós vamos colocar o polvilho e em seguida vamos acrescentar o leite. Depois de escaldar o polvilho, nós vamos acrescentar os ovos, os queijos e o sal. Chegou a hora de colocar a mão na massa. A massa já está pronta. Aqui nós temos uma forma onde está coberta com papel alumínio e untada com óleo. Nós vamos fazer as bolinhas e colocar na forma e depois levar ao forno 180 graus pré-aquecido para assar. Os pães já estão prontos, agora nós vamos retirá-los do forno. Essa foi a nossa receita de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Continuem assistindo ao Assunto do Dia, porque eu vou ficar aqui me deliciando com os pães de queijo. Pois bem, Luciana Luna, gostamos e gostamos bastante aqui de mais uma dica, mais uma receita aqui no nosso programa. Muito obrigado por essa parceria. Você que está em casa perdeu algum detalhe da receita, não se preocupe que assim que terminar esta edição do programa, vamos colocar essa receita lá na nossa fanpage, o vídeo na íntegra, facebook.com/assunto do dia. Você vai acessar e encontrar essa receita completa na nossa fanpage. E por falar em coisa boa, vamos acompanhar a partir de agora as oportunidades de emprego no quadro Há Vagas.
Atenção, você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, preste bastante atenção às dicas que vamos trazer a partir de agora. Olha só, uma vaga para técnico de edificações. A exigência é de ensino médio completo, experiência de 6 meses, R$ 1.500 é o salário. Uma vaga para técnico de edificações. Vamos conferir juntos agora a próxima oportunidade. Uma vaga para chefe de cozinha. Exigência, ensino médio completo, 6 meses de experiência, R$ 1.800 é o salário. Vamos agora à próxima oportunidade. Olha só, 5 vagas agora para garçom. Exigência de ensino médio completo, experiência de 6 meses, R$ 937 é o salário. 5 vagas para garçom. Você que está em casa se interessou por uma dessas vagas, elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda, que fica localizado na Avenida Rio Branco, número 155. O telefone para contato 3355-2900, 3355-2900. Muito boa sorte para você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho. Agora a gente vai seguir aqui com o nosso programa, vamos voltar a falar sobre segurança pública, sobre essa sensação de insegurança que assola aqui ao nosso estado, e temos aqui algumas participações através do nosso WhatsApp. Você quer participar? Ainda dá tempo, 99418-1206, o número está passando aqui no seu vídeo. Temos aqui uma participação, a pessoa não se identificou, mas diz o seguinte, e começa já deixando uma opinião, né? Para termos mais segurança, o governo podia começar fazendo o dever de casa, tal como dando um salário digno aos policiais. Eles arriscam suas próprias vidas para proteger a nossa sociedade. A pessoa diz que nunca foi assaltada, uma vez escapou de um assalto na porta de casa, mas ela saiu correndo. Graças a Deus não aconteceu nada. E fala essa questão, aproveita a oportunidade para pedir que coloque uma viatura lá no bairro, mas ela não chegou a falar o bairro aqui onde aconteceu essa ocorrência, mas ela diz, ressalta isso, muito importante. O salário deveria ser o maior salário para os policiais civis, porque arriscam a própria vida ali no dia a dia. O salário de hoje é insuficiente ainda para atender necessidades dos policiais? Como é que você avalia como experiente e muito nessa área de segurança pública? E essa não é uma questão de hoje. Em todos os tempos, eu passei 30 anos na polícia, já estou há 20 fora dela, e em todas as épocas, nós sempre achamos que o salário poderia ser maior. Claro, há uma expectativa. Eu acho que o salário do PM policial civil, eu acho que deveria ser maior. Mas isso é uma questão orçamentária do Estado. Eu sei lá quanto o Estado pode disponibilizar para esse tipo de atividade. O fato é o seguinte, sempre haverá quem não fique satisfeito com o salário que está percebendo. Mas tem gente por aí, doutor Arraes dizia uma coisa interessante. Eu vi uma vez um reitor de faculdade, de universidade, pedindo aumento para os professores, e ele disse que estava mais preocupado com o pessoal que não tinha salário. Aquele já tinha um salário. Não é que eu esteja contra, não, eu gostaria de ganhar mais. Mas eu me reúno, por exemplo, com policiais civis às quintas-feiras, dia de hoje, e lá tem um monte de delegados antigos que não estão satisfeitos com o aumento que tiveram e que a PM reclamou que não tinha tido. Não, porque não vão ter, esses não vão ter, só os novinhos tiveram. E estão lá os delegados antigos reclamando. Então, haverá sempre a reclamação. Eu sou favorável a um salário melhor, porque na medida que a gente tem o policial satisfeito, atendendo suas necessidades básicas, ele vai mais tranquilo para a rua. Olha, eu vou contar uma historinha de 1997. Num levantamento que a gente fez pelo Centro de Assistência Social, simplesmente a gente constatou que 3.000 e tantos policiais militares viviam em situação abaixo da pobreza absoluta, viviam na miséria, em barracos de tábua, de lona, de papelão, etc., ganhando um salário que naquela época não estava, eu diria, tão defasado como agora. Agora vai ter esse reajuste aí que vai mais ou menos aproximá-lo da expectativa do pessoal. Mas
é preciso que se entenda que a gente tem que caminhar no passo a passo. Consegue uma vantagem hoje, amanhã consegue outra, não pode, por conta disso, colocar a população em risco. Não pode, por conta disso, cruzar os braços. A Constituição é muito clara. Essa categoria não pode fazer greve, nem sindicalizar-se. E tem gente agindo como grevista, tem gente agindo como participante de um sindicato, e isso não é permitido por lei. Essa posição não tenho nenhum receio de externá-la, porque foi a minha posição quando eu era comandante-geral. Eu não concordei com o movimento, a tropa ficou contra mim, ficou, mas eu fiquei dentro da lei. Então, isso não é permitido. Eu acho que essa coisa tem que ser resolvida, já foi negociada, a coisa já está tendendo a se acalmar, e eu acho que vai se acalmar, porque senão eles também serão prejudicados. Que o reajuste, né, atualizado... o reajuste já foi dado, aprovado. Não tem mais o que conversar. Foi aprovado pelos deputados, e o próximo passo é o governo do Estado, né? Autorizar esse reajuste. A oposição ali, na Assembleia Legislativa, não votou, um grupo se reuniu e saiu na hora da votação. É preciso deixar esses aspectos. Tem muita gente querendo fazer política em cima da Polícia Militar. E isso é uma coisa que não é boa para a Polícia Militar. Até enquanto você está dizendo, eu estou dizendo aqui que quero ganhar mais, mas aí é uma aspiração legítima eu dizer, como coronel da polícia, que quero ganhar mais. Mas, a par disso, eu chegar e procurar e ficar na frente perturbando, criando uma situação de perturbação da ordem pública, é outra coisa. A missão da Polícia Militar, como das forças militares, realmente é uma missão muito importante, é uma missão tão importante em que a gente deve se dedicar exclusivamente, e a nós é vedado a greve. Então, a gente pode se manifestar pessoalmente em favor ou contra a proposta, mas a gente também tem que entender que a gente tem um dever a cumprir. A gente fez um juramento no qual a gente se compromete a servir a população como policial militar. A proposta foi encaminhada à Assembleia, como você mesmo disse, foi aprovada na Assembleia. É óbvio que no Estado Democrático de Direito há oposição, a oposição votou contra, na verdade saiu, deixou o plenário, mas de forma que foi aprovado na Assembleia, né? Eu creio que também vai acalmar os ânimos aí com relação a isso. E também apelo para a consciência profissional de todos, para que a gente possa voltar às atividades ou recompletar essas atividades que nós já estamos praticando hoje, que é o nosso serviço ordinário, justamente com o retorno aí do programa de Jornada Extra de Segurança. Temos aqui uma participação, a pessoa não se identificou, mas disse que sempre acompanha o programa, está achando o tema muito interessante, o debate também, mas gostaria de saber a opinião dos convidados, se eles acreditam que realmente a polícia funciona para a sociedade. É a razão de existir da polícia, é o povo, a sociedade. Eu aprendi há muitos anos atrás, na escola de oficiais, dizia um coronel, que era nosso instrutor de polícia judiciária, ele dizia, eu não me recordo qual era a figura histórica que ele citava, disse, a polícia é o termômetro que mede o grau de civilização de um povo. Pelo policial com o qual você trava contato, você sabe em que sociedade você está vivendo. Então, a polícia tem como razão de sua existência o povo, a população. É isso aí. Concordo com o coronel, a polícia ela tem esse compromisso, né? Não adianta a gente buscar um modelo em outro local, num outro continente. A gente tem que adaptar o nosso modelo, a gente tem que evoluir o modelo para que a gente desenvolva um modelo apropriado para a nossa população, né? Como o coronel disse, a razão de existir da Polícia Militar é a sociedade, é o povo. Estamos para prestar o serviço a ele e, ao bem da maioria, reprimir a minoria que é delinquente, que está no crime. Temos aqui uma participação, a pessoa também não se identificou, mas quer saber se a legislação do Brasil atrapalha também um pouco ali na prática essa relação da polícia prender e a justiça soltar. Não, ainda esta semana eu estava conversando com uma pessoa da área de justiça e a gente
tratando desse tema especificamente. Tá certo, há legislações que precisam de aperfeiçoamento, a gente sabe disso. Mas, ora, a gente tem aí um sistema penitenciário que está com mais que o dobro da sua capacidade de receber presos. Mas a gente tem uma quantidade de mandados de prisão no Brasil que não tem como ser cumpridos porque não tem onde botar esses presos. O que significa que o Poder Judiciário está funcionando, está prendendo gente e a gente não tem onde botar. Não tem onde botar. Eu acho que o problema não é esse. A questão é muito mais séria e envolve uma entidade, a instituição familiar. A partir do instante que a instituição familiar for reforçada a ponto de os pais poderem criar os seus filhos, educarem, orientarem, eu acho que tudo mais começa a mudar, porque as outras instituições que recebem material humano da família organizada também tenderá a ser organizada. Certamente, isso aí calha na questão da educação, né? A gente precisa entender que nosso país ele está em desenvolvimento. É um país que vem se desenvolvendo. O Poder Judiciário também vai acompanhando as mudanças, como o Poder Executivo, Legislativo. E eu não vejo como uma forma de prejudicar um poder, prejudicar outro poder, uma instituição prejudicar outra instituição. Eu creio que a gente precisa ainda mais aproximar para que andem na mesma direção. Ok, vou pedir licença agora aos nossos convidados para a gente conferir o resultado da enquete de hoje. Fizemos a seguinte pergunta: você que está em casa se sente inseguro no bairro onde você mora? Olha só, 85% das pessoas que ligaram e participaram disseram que sim, 15% disseram que não. Queria agradecer a você que ligou, participou, muito obrigado por sua audiência. Também queria agradecer aqui a participação dos nossos convidados. Major Tavares, muito obrigado por sua participação. Ele é coordenador operacional da Diretoria Metropolitana da Polícia Militar de Pernambuco. O espaço agora está aberto para o último recado, considerações finais, fique à vontade. Bem, eu queria agradecer a participação aqui no programa Assunto do Dia e gostaria de passar uma mensagem a todos que estão assistindo, que acreditem na corporação, acreditem no poder público e nos ajudem para que a gente possa dar um serviço melhor a todos, né? Nos ajudem nessa batalha. Mais uma vez, muito obrigado, Major. Também queria agradecer o Coronel Antônio Menezes, coronel da Reserva da Polícia Militar de Pernambuco, também consultor de segurança pública e privada. Coronel, muito obrigado mais uma vez por todo esse ensinamento aqui no nosso programa. O espaço está aberto. Considerações finais, último recado, fique à vontade. Eu é que agradeço e me coloco à disposição sempre que precisarem, estou às ordens. Mais uma vez, muito obrigado aqui aos nossos convidados. Queria agradecer a você que está em casa, que participou aqui do nosso programa. Obrigado pelo seu carinho e audiência de sempre. Não se esqueça, teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, às 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Um forte abraço e até lá!